para os nossos corações nessa noite. Capítulo 1 de Josué, capítulo 1, versículo de número, capítulo 1, versículo 1 a seguir. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Amém? Podemos assentar. Queridos irmãos, o capítulo 1 do livro de Josué revela-nos algo que para nós aqui hoje é de grande valia. Josué, marcado por Deus em um tempo de aflição, em um tempo de adversidade, quando uma grande comoção toma conta dos filhos de Israel, uma grande tristeza entra no coração dos israelitas, porque Deus, depois de levar Moisés até o alto do Monte Pisga, revelar a ele que o seu tempo havia se encerrado, e a Bíblia diz que isso foi, Deus cumpriu com a sua palavra, e na altura do capítulo 1, nós vamos ver que depois da morte de Moisés, Deus se revela a um jovem que simplesmente resolveu se lançar aos braços do Senhor e confiar naquilo que Deus lhe havia prometido. Josué foi preparado pelo Senhor, viveu tempos de adversidade, mas entendeu na íntegra o que é ser escolhido por Deus e o que é esperar o tempo de Deus sobre a sua história. A história desse jovem que foi marcada por sinais. Ele teve as suas experiências militares, mas os olhos de Josué estavam postos em Moisés, que era um grande legislador, aquele homem que Deus levantou para marcar uma geração e ser condutor de um povo que, na verdade, Deus conhecia esse povo e sabia que era um povo severo, um povo difícil de entender até o próprio Deus e os propósitos de Deus. Mas Deus, com a sua misericórdia, conduziu esse povo debaixo da sua mão, porque Deus sempre teve um cuidado para com Israel. Deus sempre velou com esse povo, ao tempo que o profeta Oséias, no capítulo 11 do seu livro, ele vai declarar a grandeza do amor de Deus para com Israel, e ele diz que desde quando Israel era menino, não tinha entendimento, Deus o amou, chamou-os pelo seu nome, mas quanto mais Deus amava e chamava Israel,
mais Israel tinha facilidade de escapar-se das mãos de Deus. Mas o profeta continua dizendo: mas mesmo assim o Senhor atraía Israel com cordas de amor. Deus sempre mostrou o seu cuidado para com esse povo, em tempos de adversidade, em tempos de calamidade. Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é um povo que está debaixo de uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. E Deus faz qualquer coisa para fazer a sua promessa se cumprir. Hoje somos o Israel de Deus na terra, somos a igreja do Senhor, somos um povo que estamos rumando para o céu, mas em meio ao mundo de calamidades, em meio ao mundo que cambaleia como um bêbado, em meio ao mundo de facilidades, em meio ao mundo de oportunidades. E já que vamos falar de oportunidades, nós temos um inimigo que é um estrategista de guerra milenar, que é Satanás, e ele tem as suas estratégias, ele usa os seus ardis para tentar impedir o povo de Deus de chegar no lugar que Deus desejou que esse povo chegasse. Mas nós sabemos que Deus preparou Moisés para conduzir o povo, para mostrar ao povo o caminho. Mas o tempo de Moisés se encerrou. Mas como que para cada tempo Deus tem alguém separado para ele usar, em cada situação Deus tem alguém para ele levantar, para conduzir o seu povo, para dar diretrizes ao seu povo, para entender os reclames de Deus, para entender a batida do coração de Deus, e entender que isso aqui não é mais somente uma reunião. Estamos aqui em uma escola de profeta, estamos aqui em um lugar que é um lugar preparatório. Eu estou vendo jovens, adolescentes, homens e mulheres, obreiros, mas cada um aqui nessa noite tem uma missão, dentro do contexto que envolve a chamada, a pressa, a urgência de Deus em concluir a sua obra sobre a face da terra. Cada um tem que entender a sua hora, o seu momento. Então nós vamos falar nessa noite de desafio, e Deus conta com alguém. Deus não pode usar alguém desanimado. Foi um dia, em uma certa mensagem que Billy Graham pregava, ele disse: Deus não, com toda a sua grandeza, Deus não pode e nem irá usar um homem ou uma mulher ou um jovem desanimado. Deus não vai usar alguém desanimado, alguém com semblante de derrotado, alguém que parece que já perdeu a guerra. Deus vai usar alguém que entenda a batida do coração de Deus, e que entenda que para cada tempo Deus tem o escolhido para ele usar sobre a face da terra. Aleluia! Foi assim com Josué, foi assim com Eliseu, foi assim com homens que permearam essa terra. Quantos grandes homens passaram por essa terra, mas o seu tempo se encerrou, a sua missão se cumpriu. Quando Elias, o leão dos profetas, virou para Deus e disse: não dá mais, eu vou entregar as minhas credenciais. O Senhor disse: Elias, volta pelo seu caminho, unge a Azael como rei da Síria, unge a Jeú como rei de Israel, e unge a Eliseu, filho de Safate, que está em Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Deus está dizendo: você passou pelo caminho, cumpriu a sua missão, mas antes que o seu tempo se encerra, tem alguém se preparando, tem alguém no joelho, tem alguém entendendo que a sua hora vai chegar, que o seu tempo vai chegar. Eu prego para uma geração que está vivendo dentro de um contexto de crise, em tempo de maior guerra, e a maior guerra que está instalada é a guerra espiritual, é a guerra das oportunidades.
Porque o diabo, como é um estrategista, ele sabe, e ele entra dentro desse contexto de facilidades, dos períodos, das coisas fáceis. E uma das estratégias do diabo é usar a distração, porque Deus é Senhor. Deus não é um Deus que é pego de surpresa, e Deus também adverte o seu povo, mas o diabo tem usado isso aqui para distrair muita gente, porque alguém tem a facilidade para ficar 10 horas agarrado em um aparelho celular, mas não tem a sensibilidade para cair de joelho uma hora, para ouvir um Deus que ainda fala, para ouvir um Deus que ainda revela mistérios sobre a terra. Só ouvirá esse Deus falar de coisas inerentes ao céu. Só ouvirá o que Deus tem para fazer nessa última hora. Quem ainda se dobra de joelho pela madrugada, quem ainda entende o culto da renúncia, aleluia, quem ainda tem a sensibilidade para entender, Deus pode me levantar, Deus pode fazer de mim um instrumento nas mãos dele. Aleluia. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: você é o alvo da bênção de Deus aqui hoje, com os seus defeitos, com as suas debilidades, com as suas fraquezas. É você que Deus conta, é contigo que Ele conta, aleluia. E Deus fará o que for necessário. Deus quebrará cadeias, Deus vai abrir o mar, mas que Ele vai aonde você está, Ele vai e vai fazer a sua promessa se cumprir. Você pode levantar sua mão e adorar, aleluia. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, irmão. Estou vindo de muitos dias pregando. A garganta infeccionou esses dias. Abriu um motorzinho aqui completa 5.6. Mas tem óleo. Não pode faltar óleo, né, pastor Carlos? E Deus tem nos dado graça para falar da sua grandeza. E eu cheguei aqui e eu vi essa multidão de adolescentes, de jovens, e Deus compartilhou meu coração, e Ele disse: eu conto com essa geração, eu conto com esses meninos, eu conto com essa geração que o diabo tem lutado para destruir, e eu vou trazer a minha unção essa noite, eu vou trazer a graça, eu vou trazer um poder que emana do santuário, aleluia. E para quem desejar, nessa noite o céu se abrirá sobre nós, e a glória do Senhor há de nos envolver. Você pode pegar na mão de quem está do teu lado e diga: é noite de desafio. É noite de desafio. Deus não conta com gente distraída. Deus não conta com alguém apegado às coisas desse mundo. É noite de agarrarmos no altar e ouvir a voz de Deus dizendo: eu tenho mistério contigo na terra. Aleluia, aleluia. Abre a tua boca e adora. Tem que entender que a sua hora chegou, o seu tempo. Essa palavra no grego é kairos, tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus, ninguém te para. Agora, vai da sua disposição, do seu entendimento. É a minha hora, chegou a minha vez. Eu não sei por aqui se eu já contei, mas muitos aqui devem ter visto um vídeo, e esse vídeo me chamou a atenção. Um pastor dentro de uma sala de teologia, pastor Tavares, e ele estava falando do poder, da dinâmica, do poder do Espírito na vida do servo de Deus.
E de repente ele contou uma experiência, pastor Loi, de alguns seminaristas que foram na prática visitar alguns pontos onde houve grandes avivamentos em Londres, e saíram visitando alguns lugares, e de repente o rapaz que os guiava resolveu entrar com eles na casinha simples onde morou John Wesley, um grande avivalista do século 17. Quando entraram lá naquela casa simples, o rapaz entrou e abriu uma cama bem simples no canto da parede, e ele disse: aqui que ele se deitava para descansar. Uma mesa, uma cadeira, e ele disse: aqui que ele se assentava para receber as mensagens que Deus lhe dava. De repente, no canto da parede, uma cerca baixa, um piso de madeira, e lá dentro 2 marcas de joelho. Ele disse: aqui que ele orava 5 horas por dia. Daí o resultado de um ministério de unção, de poder. Saíram de lá, foram embora. Quando foram entrar no ônibus, deram falta de um menino. Procuraram e não acharam. Resolveram voltar lá. Quando chegaram lá, o menino saiu do meio da multidão, porque entendeu que era a sua hora. Entrou dentro daquela casa simples, pulou a cerca, caiu de joelho nas marcas aonde o Wesley orava. Quando eles chegaram lá, ele estava com as 2 mãos para cima, a lágrima descendo, e ele gritava: faz de novo, Deus! Faz comigo, Deus! Levanta a sua mão se tu podes. Volta ela na altura do seu coração, por favor, e diga: faz de novo, Deus. Faz comigo, Deus. Aleluia. Há uma presença muito forte aqui dentro dessa casa, e eu creio em avivamento, mas avivamento que tem palavra, e é a palavra que vai nos envolver nessa noite. Aleluia. E quando ele chorava, alguém foi até ele, tocou no ombro dele e disse: Billy, vamos embora, Billy. Sabe quem foi esse menino? Billy Graham, um grande avivalista, ganhador de almas, evangelista que ganhou muitas almas para o Senhor, porque um dia resolveu e entendeu: é a minha hora, é a minha vez. Levante a sua mão bem alto, grita bem alto: faz de novo, Deus, faz comigo, Deus. Então sinta a presença dele, sinta ele te dizendo: é contigo mesmo. Palavra Xandaraia. Estou vendo lágrimas, estou vendo lágrimas. Tem gente aqui que vem no limite, e é aqui que Deus vai revelar o céu sobre a tua vida. Mão pra cima, adora, rasga a tua alma, fala com ele nessa noite. Eu não estou te ouvindo. Põe essa mão direita no ombro de quem está do teu lado aí agora. Dá uma chacoalhada nela. Dá uma chacoalhada nele e diga: desperta. É a tua hora. É a tua vez. Não deixa o diabo te distrair. Uramachacanaraia, Imanacheia, Imacantoreliandaraia. A glória de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Hoje nós vamos sair daqui procurando um lugar para chorar, para orar
cenário de crise, eu levanto remanescentes fiéis. Dentro de um contexto de choro, de sentimento de perda, eu levanto alguém. E nós vamos entender que o tempo que nós estamos vivendo é tempo de calamidade, é tempo de crise. Crise lá fora, crise dentro da igreja, porque muitos líderes perderam a autoridade, perderam a sensibilidade, perderam o entendimento daquilo que é certo e do que é errado, e padres estão igual o sacerdote ali, mas Deus está levantando gente que ainda como Samuel, antes que a lâmpada do templo se apague, está escutando Deus chamar pelo seu nome. É a tua hora, é a tua vez. Um pastor, amigo meu, amigo, sabe o que é um pastor amigo? De consideração, virou para mim e disse assim: finalzinho do ano, eu preciso que o irmão me atenda numa agenda para jovens e adolescentes. Data X. Falei, amém, estou livre, dá para atender. E ele virou para mim e falou assim: olha, eu não vou estar na igreja, mas a minha esposa vai estar lá com os obreiros, mas eu queria te fazer um pedido. Falei, faça. Só que o pedido que ele me fez, irmão, não deu para me atender, porque ele disse para mim: prega uma mensagem, aquela mensagem que um ano está terminando, outro vai começar, que Deus é contigo, Deus vai te dar vitória. Só que Deus já tinha me dado a mensagem, pastor Eustáquio, e não era uma mensagem tranquila, era uma mensagem pesada. Eu falei, pastor, amém, tranquilo, pastor, maravilha, Deus está no controle. E Deus falou comigo: se tu mudares, eu arranco coisas preciosas da sua vida. Praga o que eu te dei. Aí eu fui, irmão. Deus me deu a palavra. Pensa numa multidão de jovens, e a mensagem do início ao fim foi pesada. Jesus começou a batizar jovens com o Espírito Santo. A casa foi tomada pela glória. Quando eu olhei, a esposa do pastor estava chorando debaixo da glória. Pense em um culto cheio, dominado pela presença de Deus. Aí imagina se eu tivesse atendido ele. A mensagem de hoje não é uma mensagem tranquila, que vai trazer carinho, conforto talvez. Na verdade, ela vai nos tirar da zona de conforto, porque aqui o cenário é de crise. Na introdução, olha o que a Bíblia está dizendo: sucedeu, pois, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué dizendo: meu servo Moisés é morto. Deus é enfático. Agora olha o cenário. Israel perdeu o seu grande líder. Moisés já não estava mais entre eles. E quem era Moisés? Era um homem que Deus falava com ele face a face, como um amigo fala com seu amigo. Moisés foi o condutor, o homem que conduziu Israel até a terra de Canaã, até antes de Israel chegar em Canaã. Viu o mar se abrir. Moisés é aquele que recebeu revelações do céu, lá no alto do Horebe. Era o homem, a referência na terra. Era o representante de Deus na terra. Só que o tempo de Moisés encerrou. Quando Moisés morre, a comoção, a tristeza toma conta do povo. E Josué baixa a guarda. Sentimento de perca, a tristeza toma conta do coração de Josué. E aí Deus chega para ele e diz: Josué, meu servo Moisés é morto, acabou. Sabe o que Deus está falando com ele?
Para de perder tempo com aquilo que já morreu. Eu fico maravilhado quando eu leio na Bíblia a história de grandes homens que passaram por essa terra, de homens que marcaram essa geração. Quando eu leio a biografia, a história de Elias, o leão dos profetas, que marcou uma geração. Pensa num homem tremendo. A chamada de Eliseu, Samuel ouvindo a voz de Deus no templo, sendo marcado pelo Senhor. Quando eu leio a história de Davi, como Deus honrou aquele moço. Quando eu olho no Novo Testamento, Paulo, que marcou uma geração. Grandes homens, quando eu leio a história dos heróis da fé, homens marcados por unção, graça, poder, autoridade. Irmão, eu olho para a história desses homens e a minha alma regozija, e eu vejo Deus manifestando através da vida desses homens. Só que o que Deus falou comigo, o tempo deles passaram, o ministério deles na terra se encerrou. Todos eles foram instrumentos, olha aqui para mim, mas morreram. E aí, se eu ficar olhando para o que Deus fez na vida de Elias, o que Deus fez na vida de Paulo, e olhar para mim e dizer: eu não posso, para mim não dá certo, eu não consigo, a minha geração é outra, eu não tenho condição, aquilo que está à minha volta está dizendo que não vai dar certo. Aí é o que Deus falou com Josué. Deus deu para ele uma palavra de base, de estrutura. Sabe o que Deus está falando, mano? Josué, para de perder tempo com aquilo que já morreu. Levante a cabeça. Moisés já não está mais aqui. Moisés está morto, acabou. Levanta, Josué, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que ele estaria. Então, o primeiro desafio aqui hoje é o desafio de Josué de substituir Moisés. Levante a sua mão direita, por favor. Nós estamos aqui agora, é a nossa hora, é o nosso tempo. Eu estava dirigindo, eu estava viajando, a minha esposa dirigindo, e o Espírito de Deus entrou dentro do carro e o Senhor falou comigo: meu servo, eu vou dizer para ti, tu diga onde tu fores, eu não tenho e não terei outra geração de crentes para eu usar. Esta é a última geração. E aí Deus abriu a minha mente, e eu falei: Senhor, então é a nossa hora. O Senhor me disse: eu vou abater com muita gente grande, e vou levantar uma geração de gente simples, de gente que ainda chora, de gente que ainda sente. Alabaxanaia. Levante a sua mão. Há um poder sobrenatural aqui, há uma glória soberana aqui. É a tua hora. Elias já está morto, Paulo já morreu. Aleluia. Agora é a tua vez. Olha a sua mão assim, olha na altura do seu coração. Sinta esse coração batendo na palma da tua mão. Ele está indicando que aí dentro tem vida. E aonde há vida há esperança. Leva a chapa canturiana laia. Palavra séria e me comandar a séria. É o que Deus está mandando falar com alguém aqui nessa noite. Pega na mão de quem está do teu lado e não perca tempo com aquilo que já morreu. Não perca tempo com aquilo que já foi enterrado. É a sua hora. É o desafio de entender que para cada tempo Deus tem os seus fiéis que Ele possa levantar, mesmo que seja da gravatinha torta, do sapato furado, mas se entender que é a sua hora, ninguém vai te parar.
entender que Deus tem algo glorioso para a minha história, que Deus tem algo grande na minha vida, por favor, dá uma observada em quem está do seu lado aí agora. Olha para esse jovem, olha para esse adolescente que está aí do seu lado. Aleluia! Você acabou de olhar para o instrumento que Deus vai usar nessa última hora. Aleluia! Aleluia! O inferno vai ter que recuar. Oh, glória! Há uma presença gloriosa aqui nessa noite. É o primeiro desafio de entender. Agora é minha vez. Agora é comigo. Elias está morto. Joás está morto. Agora é a minha vez. Ele me anda lá. Para isso eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, sair do meio da multidão, ir para um lugar que ninguém quer ir. Olha aqui para mim. Para isso eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, sair do meio da multidão, ir para um lugar que ninguém quer ir. Que é isso, pastor? Gideão, família pobre, sua casa, a pobreza chega lá. Ele, o menor da sua casa. Israel empobreceu muito. Gideão desce para uma caverna debaixo de um carvalho e ele põe malhar trigo no lagar. Lagar nunca foi lugar de malhar trigo. Trigo se malha na eira. Então ele foi fazer acontecer em meio à adversidade. Quando ele foi malhar trigo no lagar, sabe o que aconteceu? Jeová desceu na terra, chamou ele pelo nome e disse: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Deus está te chamando pelo seu nome hoje. Entenda que o contexto de crise não pode te parar. Entenda que toda adversidade não pode te deter. Aleluia. Pastor, mas qual é o segundo desafio? O primeiro é de entender que é a minha hora. Moisés está morto. O ministério de Moisés se encerra. E o segundo desafio, agora olha aqui para mim. Estou pregando para adolescente, estou pregando para jovem, mas deixa eu falar um negócio aqui. O segundo maior desafio é o desafio de vencer a incredulidade dos outros. Olha aqui para mim, irmão. Se eu tivesse falando aqui, pastor, chave de carro, chave de apartamento, Deus vai fazer o seu inimigo dar meia volta para assistir a sua vitória. Tinha gente batendo cabeça no teto. Se eu tivesse falando, receba, tinha gente rolando pelo chão. Só que quando a gente está acostumado a pregar a palavra, porque para mim a base para todo avivamento está aqui, ó. Aleluia. Tem gente que não suporta, tem gente que põe a mão no queixo, começa a cochilar, mas eu vou pregar a Bíblia, eu vou falar daquilo que Deus me mandou falar, porque tem gente que não acredita na sua chamada, tem gente que olha para você e diz: é mais uma. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: é você que Deus vai usar, é você que Deus está chamando, é contigo que Deus tem uma grande obra. Aí Deus levanta Josué, ele vai conduzir o povo. Olha aqui para mim. O povo encosta Josué na parede e diz assim: nós te ouviremos, nós te serviremos, porém, olha aqui, eu falei que o segundo desafio é vencer a incredulidade dos outros.
Porque quando Deus levanta um menino, quando Deus levanta um jovem, aí fica aquele negócio de desconfiança. Será que vai? Será que pode? Será que vai dar? E eu não vim aqui com nenhum ponto de interrogação na mente. Eu vim aqui para dizer que vai dar certo. Eu vim aqui para dizer que Deus tem um propósito contigo. Eu vim dizer aqui que Deus tem uma promessa na sua vida, adolescente. Que Deus tem um plano na sua história. Pastor, mas eu peguei hoje. Mas o Senhor te perdoa e muda a sua história. É o desafio de vencer a incredulidade dos homens. Lá em Santa Catarina, andei pregando naquelas regiões. Deus levantou, pastor Irineu, um jovem, um menino. E este rapazinho começou a pregar com autoridade, denunciando o pecado, falando das coisas do céu, pregando para todo lado. Aí o ministério resolveu reunir para parar esse rapaz. E disseram: nós precisamos parar esse menino. Ele está falando coisas muito sérias e ele não tem idade para isso. E quem diz que para falar das coisas de Deus tem que ter idade? Quem diz que para denunciar o pecado dentro da igreja tem que ter idade? Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Aí o ministério se reuniu. Precisa puxar o tapete desse menino, porque ele está muito novo e está falando coisas pesadas. Aí alguém saiu da reunião e disse assim: eu sei que Deus tem um plano na sua vida. Eu sei que o Senhor te chamou. Ora, peça oração, entra diante de Deus. Falou para um menino de 14 anos. E por quê? Porque o ministério se reuniu e disse que vai puxar o teu tapete, vai te fazer parar. E aquele menino, um adolescente sem entendimento, foi chorar, foi falar com Deus. Quando ele foi até a mãe dele, a mãe, uma mulher de Deus muito sábia, ele já não tinha mais um pai. Você lembra daquele pastor antigo que foi pastor do seu pai, que hoje está jubilado, que mora lá no alto daquele morro? Vai até ele e ele tem uma palavra para ti. E aquele menino subiu, um adolescente. Quando ele chegou lá, está o pastor velho, jubilado, assentado na sua cadeira de balanço. E o menino chegou diante dele e começou a chorar. E ele disse: o que foi, meu filho? Falou: pastor, o senhor sabe que o senhor foi pastor do meu pai, o senhor me apresentou na igreja, e o senhor ouviu falar, ouviu palavras proféticas com respeito à minha vida, e hoje eu estou pregando. Falou: mas por que você está chorando? Pastor, eu estou chorando porque diz que o ministério reuniu e diz que vai puxar o meu tapete. E o que é que eu faço, pastor? E você vai fazer uma coisa só e o seu problema será resolvido. E ele disse o quê? Olha para debaixo dos teus pés. Olhou? Olhei. Você viu algum tapete aí? Aleluia. Você viu algum tapete aí? Vi não, pastor. Então vai pregar, rapaz. O seu ministério não está apoiado em tapete, está apoiado na rocha. Prega, denuncia o pecado. Aleluia. E eu vim aqui para dizer que eu acredito em você. Deus aposta em você. Aleluia. Ele diga: vence a incredulidade dos outros. Fica naquilo que Deus te falou. Fica naquilo que Deus falou que vai fazer. Quando Josué toma posse, pastor Irineu, sabe o que diz a Bíblia? Israel se ajuntou, encostou Josué na parede
ele disse: nós te ouviremos, nós te serviremos, porém queremos ter a certeza que o Deus que foi com Moisés também é contigo. Eu vou fazer uma conjectura. Jeová está no trono e Israel está lá. Nós vamos te servir, vamos fazer o que o Senhor mandar, mas queremos ter uma certeza que o Deus que foi com Moisés também é contigo. Jeová, como é que é o negócio? Como é que é a história? E ele olha para Josué e diz assim: este dia eu começarei a te engrandecer diante dos olhos de todo Israel, para que eles saibam que assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Já tem gente indo embora, já tem gente chegando em casa, já tem gente que gosta de pular, de rodar, de fazer graça, e já está em casa. Mas aqui eu preguei a palavra. Quem aceita a palavra, fica, receba a palavra. Tem gente olhando para você e duvidando. Às vezes esse desafio hoje, o desafio de acreditar que o Deus que foi com Moisés também é contigo, que o Deus que levanta, ele tem poder para fazer maravilhas na sua vida. Aleluia. O Deus que te chamou, ele é fiel. O Deus que te chamou, ele é Senhor. Aleluia. Eu desafio de olhar para uma geração lá fora que está morrendo, descendo ao abismo. Eu desafio de olhar para uma igreja que já não sabe discernir mais o que é pecado ou o que não é. Eu desafio de estar dentro de um cenário de pecado e alguém está dizendo: está tudo bem, mas aí levanta alguém com autoridade, levanta um menino e diga que não, essa obra é de Deus, a casa é de Deus, e santidade convém à casa de Deus. Abaixa só um pouquinho o fundo musical para mim, por favor. Um dia Deus chamou Samuel, mas o próprio pai disse assim: está no campo, é o menor, é ruivo, sentido de desprezo. Quando ele pega 2 queijos, pão, para levar para os irmãos que estavam no campo de batalha, quando ele chega, Eliabe está no campo de guerra, e Eliabe diz assim: o que você veio fazer aqui, menino? Vem zombar de nós. Incredulidade. Aí Saul, quando ninguém vai para a guerra, todo mundo com medo da batalha, Saul olha para aquele menino, e o gigante está gritando lá, e o seu grito dá para se ouvir 3 quilômetros de distância. E aí aparece um adolescente, aparece um menino, mas não era um adolescente comum, não era um jovem comum, era alguém cheio de poder, autoridade e unção. E olhou para o grito de Golias, e ele chega e olha para o rei e diz: ó rei, quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do meu Deus? Visão de águia, visão de quem anda com Deus. Sabe onde que Davi venceu a batalha? Aqui, ó. Quando ele disse assim: incircunciso. Sabe qual é o entendimento disso aqui? O gigante tinha quase 3 metros de altura. A sua armadura pesava mais de 3 quilos.
negócio terrível. O seu escudo precisava de um escudeiro para levar 3 quilos, muito mais do que isso. Eu estou falando coisa aqui de mim mesmo. Só que o grito dele chegava longe. Só que Davi, cheio do Espírito Santo, ele olhou e disse assim: quem é esse circunciso? Porque no pacto que Deus fez com Abraão, a criança nascia no 8º dia, cortava-se o seu prepúcio com a faca de pederneira. Esse ato era chamado de circuncisão, aliança, pacto. E o incircunciso era quem não tinha aliança. Davi olha de longe e diz assim: é grande. 3 quilômetros que eu estava vindo lá, eu ouvi o grito dele. Ele pisa na terra, a terra treme. Só que eu descobri que ele é grande, poderoso, mas está do lado errado. Olha para quem está do teu lado e diz assim: gigante do lado errado. O grito dele pode ser forte, mas quem tem aliança com Deus sou eu. Vai cair hoje. Hoje o Senhor vai entregá-lo nas minhas mãos. Aleluia. Vamos prender um pouquinho os adolescentes aqui. Aí o rei olha para esse menino: você vai contra esse gigante? Vou. Você tem experiência de guerra? Tenho. O senhor conhece leão? Conheço. Pois um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Veio um leão para arrebatar as ovelhas. Eu agarrei ele pela barba e rasguei como se rasga um cabrito. Você fez isso, menino? Não, rei. É a unção que está sobre mim, que me deu força para fazer. Assim eu fiz com isso. Hoje o Senhor vai entregar esse grandão na minha mão. Mas como que você vai contra ele? Você tem experiência de guerra? Tem. Mas e a arma? Aí ele vai, pega a sua armadura, Saul. E lembrando, se a armadura de Saul fosse boa, ele mesmo estava usando. Tem gente oferecendo para os outros aquilo que não serve para ele. Tirou a armadura, colocou sobre Davi. Davi vai andar e não dá certo. Edmilson, quando ele vai dar passo, não está dando. Esse gigante vai acabar comigo desse jeito. Ô rei, pode tirar. Eu não estou conseguindo andar com isso. Ele disse assim: não estou acostumado com isso não, rei. Pode tirar. Até que eu peco, mas eu não estou acostumado com o pecado não. Eu me arrependo e tenho um Senhor que me perdoa e me dá vitória. Sabe por que Davi, aquele negócio não serviu para Davi? É porque Saul estava desviado. E roupa de desviado não dá para crente salvo. Não tem jeito. Esse negócio de ministrar de pau, decote no umbigo, e o obreiro está dizendo: está tudo bem, é tempo de globalização, vamos deixar, vai. Deus, quando desceu a espada sobre os filhos de Eli, Deus também pegou Eli, porque ele foi conivente. Estamos em guerra, estamos em batalha. Mas como você vai contra ele? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Mas que arma? Qual arma? Aí Davi desce no ribeiro, pega 5 pedras lisas. Aí olha aqui para mim, para que 5 pedras? O gigante era quantos? Um só? Não. Naquela hora tinha um gigante só. Davi desce, sobe com as pedras. Senhor, mas o Senhor me mandou pegar 5 pedras e o gigante é um só. Davi, você não entendeu o mistério. Quem aqui já apanhou em escola? Quem aqui já apanhou em escola? Eu já apanhei demais, irmão. E eu tenho uma irmã que é brava. No outro dia estava lá para conferir. Quem foi que te bateu?
Para que o Senhor, rapaz, você não está entendendo o mistério. Golias tinha 4 irmãos. Você vai arrebentar com ele. Na hora que os irmãos vier, vai ter pedra para eles também. Quer saber o nome dos irmãos de Golias? Zap, Esbidenob, Golias o Geteu e o homem de 24 dedos. Arrebenta com ele. Na hora que o irmão vier, tem pedra para eles também. Deus é estrategista de guerra. Deus te dá vitória agora e te prepara para outra depois, porque Ele é Senhor. Amém, Senhor, tá bom. Mas agora eu tenho que usar uma qualquer bolsa. Você não está entendendo o mistério. O nome do meu filho é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para o gigante forte, só um Deus forte. Põe Deus forte aí, e o grandão vai cair hoje. Aleluia. Estou encerrando. Davi pega a pedra, Deus grande. Sabe o que Jeová faz? Jeová desce na pedra. E o que Davi tinha que fazer? Lançar a pedra. Aí parece que eu estou vendo, porque quem não tem unção está dizendo só assim, ó: olha o tamanho da espada, olha o tamanho da lança, olha a grandeza da armadura, olha o grito desse gigante e as pedras tremendo. Só que quem tem unção, estratégia de guerra, e não está nem aí para quem está em incredulidade com o seu chamado, enquanto eles estão vendo espada, peitoral, grito do gigante, segundo a história, a armadura era toda fechada. Olha aqui para mim, só tinha uma brecha na testa, enquanto alguém está dizendo: olha o tamanho da perna, olha o tamanho do braço. Davi olhou: meu Deus, mas que testão, mas eu não vou errar, mas não vou errar mesmo. É hoje. Davi lança a pedra crava na testa do gigante. E segundo a lei da gravidade, quando a pessoa toma um impacto de frente, ela cai para... Mas a Bíblia diz que o gigante caiu para frente, aos pés de Davi. Era Deus dizendo: ele é grande, mas o que está contigo é maior. Levanta a sua mão. Deus está mandando ministrar sobre a sua vida aqui hoje. Deus está te dando autoridade, menino. Deus está te dando autoridade, moça, para pregar, para adorar com excelência. O poder de Deus está sobre essa casa, e a unção de Deus desce aqui agora. Para o minuto, abre a sua boca e adore ao Senhor. Qual eram os 3 ofícios de Davi? Pastor Anderson: matador de leão, matador de urso, e o terceiro é pior: carregador de marmita. Isso não dá nome para ninguém. Só que quando ele foi levar marmita para os seus irmãos, ele voltou com a cabeça do gigante na mão. E quem não acreditou teve que dizer: o Deus de Davi é poderoso. Davi entra para a tenda. Saul chama Abner, capitão do exército, e diga para ele: vai atrás desse menino, pergunta para ele de quem ele é filho. Agora quer saber, não é? Sou filho de Jessé, o belemita. Aleluia. Sabe que Deus está mandando eu falar aqui agora? Já é a última hora da igreja na terra. Um grande avivamento está chegando no Brasil. Deus vai levantar uma geração de Davi para colocar gigante no chão. Aleluia. Alguém disse assim: pregar para jovens, pregar para adolescentes, às vezes é difícil. Eu digo: não, é melhor. Porque eu estou olhando aqui e estou vendo pastores aqui, alguns de mais idade, outros de meia idade, alguns cansados. Mas quando eu olho para esses rostos, eu olho para essas meninas, eu vejo o futuro da igreja, e eu vejo uma chama acesa, e eu vejo um grande avivamento, aleluia, marcando a vida deles.
e eles sendo influentes lá fora para arrancar outros das garras de Satanás. Aleluia! O segundo desafio é vencer a incredulidade dos outros. Vou citar os últimos dois. O terceiro desafio é viver uma vida de santidade em um mundo de oportunidades e entregas. Viver uma vida separada para Deus. Esse é o desafio. Abrir mão do pecado e dizer: eu vou viver para servir o Senhor. Quarto desafio. Eu vou querer que você olhe para quem está do teu lado e diga assim: o quarto desafio é viver diante de uma geração que peca constantemente, que vive uma vida de pecado. É eu viver uma vida cheia do Espírito Santo, dentro de uma geração terrível que peca, se entrega ao pecado. Então o quarto desafio é o desafio de ser cheio do Espírito Santo. É isso que Paulo disse aos Efésios, capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Aqui é um imperativo passivo presente. Não está falando de batismo com o Espírito Santo, está falando de ser cheio várias vezes para o serviço do Senhor. Aleluia! É por isso que Zacarias capítulo 4 versículo 6, Zacarias disse: não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia! Mas o que é que eu preciso fazer para ser cheio? Vou te dar uma receita boa agora. O que você precisa fazer para ser cheio é se esvaziar. Começa a se esvaziar. Começa a deixar algumas coisas de lado. Começa a chegar mais perto do altar. Começa a aproximar mais dele. Começa a tocar o céu pela fé. Volte a orar. Volte a ter sensibilidade. As coisas do mundo vai perder o prazer. O desejo pelas coisas do mundo vão ficar em segundo plano, e você vai mergulhar em um rio, e esse rio é vida. Aonde esse rio passa, tudo que está morto passa a reviver. Aleluia! É o desafio de ser cheio do Espírito Santo em meio a uma geração pecadora. Homens, jovens, cheios do Espírito Santo. Vai, fica de pé nessa noite. Pega na mão de quem está do teu lado e fica de pé. Vem aqui, Sara, por favor. Segura na mão de quem está do teu lado. Fecha os corredores. Fecha os corredores. Sinta vida quando você faz assim, ó. Sinta que quem está segurando a sua mão está vivo. Tem uma vida do seu lado aí. E essa vida que você está segurando na mão dela é um instrumento que Deus vai usar nessa última hora. Sabe o que Deus falou no final dessa mensagem? Ele disse assim: diga para eles: desafios, vencer desafios, para desafiar. Desafiar o quê? Desafiar o pecado, desafiar o inferno. Há uma unção de Deus descendo aqui agora. O inimigo tem investido pesado contra a igreja do Senhor, e nós não vamos vencer a batalha assim, ó. Nós estamos em um quartel general, e eu vou falar o que Deus está me mandando aqui. Tem gente aqui de cabeça baixa, e o inimigo fazendo o que quer. Tem obreiro aqui em cima desanimado, que não teve coragem de abrir a boca uma vez para dar um glória.
crente ali embaixo que já perdeu a sensibilidade. E aí a gente fica maravilhado. Avivamento nos Estados Unidos, avivamento não sei mais aonde. E nós? E aqui? E o avivamento individual? Quando eu tenho que abrir mão do que for necessário e me render a Ele. Nós não vamos vencer a guerra estáticos, engessados, parados. Essa guerra é invisível, mas é real. E ela é vencida debaixo do poder e da unção do Espírito. Eleva-se. Lei-me, ouve assim, cantarás sorrindo. Ergue-me, ouve assim, canto, xarebecando. Quero mais pecar. Erabaio e devolve assim. Olha o que Deus vai fazer aqui dentro agora. Quero ser mais fiel. Quero ser verdadeiro com meu coração. Sobrenatural aqui. Eu estou vendo lágrimas. Aleluia! Aleluia! Glória! Feche os seus olhos. Adore a Ele. Sinta a glória dele. Eu estou sentindo a presença dele. É avivamento. É choro. Sim. Sim. Esse negócio pega. É inflamável. Segura na mão de um crente cheio aí. Chama. Olha a glória de Deus descendo aí. Sobre quem está do teu lado. Comece a orar por quem está do teu lado. Só Deus sabe a batalha que essa menina está enfrentando, você crente. Só Deus sabe a luta que esse adolescente está enfrentando para permanecer na presença de Deus. Só Deus sabe a batalha que essa família está enfrentando. Comece a ministrar sobre a vida dele agora. Meu Pai.
Tem uma presença muito forte aqui. Solte a mão direita do seu lado. Levante as duas mãos para cima. Se pegue segurando a tua mão aí agora. E te dizendo: eu te encho, eu te renovo, eu te capacito, eu desafio de ser cheio. Olha lá. Aleluia. Só os instrumentos agora. Só os instrumentos. Vai. Continue adorando. Com as duas mãos para cima. É o desafio de ser cheio. É o desafio de ser dominado pelo Espírito Santo para a batalha, para o serviço do Senhor. O Espírito de Deus está enchendo jovens aqui. O Espírito de Deus está enchendo adolescentes. Receba, receba. E não enxure canalaia. Só os instrumentos, não fecha a sua boca. Cerco esse lugar com a minha presença. Entro aqui assim, ó. Come toda série, come Naragai. Eu abro o céu sobre essa casa. Derramo sobre essas vidas o poder que emana do trono. Eu capacito meu povo agora e encho essa casa da minha glória. Assim diz o Senhor. Tem demônio caindo por terra, tem cadeia se quebrando. Abraça esse jovem no seu nome. Abraça esse nome no seu
vida. A depressão cai por terra hoje e a vida chega. Eu te encho do meu espírito agora, agora, agora. Abraça com ela, minha irmã. Mas o Senhor falou comigo aqui agora. Eu estou trabalhando, deixa eu agir. Deus falou comigo, marca no relógio 2 minutos e fecha a sua boca, e tu vai ver o que eu vou fazer aqui dentro, e eu vou obedecer o que Deus está mandando eu fazer. Já passou. Falta 1 minuto. Olha o que Deus vai fazer aqui.
Olha para quem está do teu lado e diga: desafiados para desafiar. Hoje o Senhor te chamou hoje para um confronto. Hoje o Senhor te chamou hoje para um campo de guerra. Quem não acreditou vai ter que ver Deus te usar. Vença a incredulidade dos outros. É tempo de ser cheios do Espírito Santo. É tempo de fazermos a diferença. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus mudou tudo na sua vida hoje. Glória a Deus.